a média italiana. Vocês estão vendo que assim, nós estamos mais ou menos avançando, de 48 com as irmãs Fox, depois o Daniel Douglas Home começa um pouco depois, Florence Cook, 70 agora, mais ainda para frente. Agora nós vamos virar o século com essa médium, né? Então vamos lá, uma pequena biografia. Nasceu em 21 de janeiro de 1854, na aldeia de Minervino, próxima de Bari, na Itália. A mãe morreu semanas depois. Teve uma infância infeliz e assistiu seu pai ser assassinado por bandidos. Maltratada pela avó, foi enviada por uma família rica que, no entanto, não conseguiu educá-la. Eusápia cresceu sem estudos. Com 14 anos, sua poderosa mediunidade aflorou. Onde morava, ela foi convidada a participar de uma sessão de mesas girantes. Mal se sentou e a mesa levitou. Eusápia detestou a experiência, mas foi obrigada a participar dela todos os dias seguintes, senão ela seria expulsa de casa. Ela tinha sido adotada. Então, 4 anos após, um casal a procurou. Havia sido recomendada pelo espírito de John King, deu o endereço tudo e mandou buscar ela. Fizeram uma sessão e John King se materializou, revelando ter sido seu pai na vida passada. Ela tinha um parentesco com a Kate King, com o espírito, né? Eusápia Paladino foi então em outra vida irmã de Kate King. A fama foi crescendo e aos 30 anos um médico desafiou o famoso criminalista Cesare Lombroso a assistir uma sessão. Ele não acreditava em espírito, nada disso. Ele foi desafiado. Olha o que Eusápia fazia, mediúnica. Mesmo amarrada, ela era capaz de atrair objetos imóveis ao seu redor, levitá-los, aumentar e diminuir o seu próprio peso, emitir jatos de luz, levitar, mesmo presa, tocar instrumentos musicais à distância, desenhar sobre cartões aquilo que desejava somente estirando a mão sobre eles. César Lombroso não acreditava em fenômenos espirituais. Então ele encontrou-se com Eusápia em 1891. Fez todos os testes, viu sua mãe materializada e comprovou os incríveis poderes que ela possuía. Então declarou: estou muito envergonhado e aflito de ter combatido os fatos chamados espíritas. Por tantos anos, eu digo os fatos, porque da teoria eu continuo discordando. A gente vê, né, que ele não era espírita, mas ele já estava. Porém, um ano após, ele admitiu que somente a teoria espírita poderia explicar os tais fatos. Coisa que o Richer fez também. Ele não era espírita, mas ele admitia que a única explicação que provava tudo aquilo que estava acontecendo era espírita. Sua conversão levou muitos cientistas importantes da Europa a investigar Eusápia. Então, a gente vai ler rapidinho isso aqui, só para... Após as sessões com Lombroso, em Nápoles, começou a seguir uma turnê de sessões com essa médium. Em 92, em Milão, 16 sessões realizadas por uma comissão que contava com Charles Richer, de Paris, Asakoff, conselheiro do Estado de Cesar da Rússia, e outros cientistas. Nápoles, 93, Roma, Varsóvia na França, Varsóvia e na França, em 94, sob a direção de Richer, Oliver Lodge, Frederico Myers, doutor, esse nome. Em 95 em Nápoles, e no mesmo ano na Inglaterra, em Cambridge, em casa de Myers, em presença de Oliver Lodge e do Dr. Richard Hudson. Vamos lá, tem mais um quadro só de... Passar, por favor. Foram continuadas em 95 na França e na casa do coronel de Rochat. Em 96 em Tremez, em 97 em Nápoles, Roma, Paris, Montfort e em Bordeaux. Em Paris, em 98, na presença de uma comissão de cientistas compostas dos senhores Camille Flammarion, Charles Richer, de Rochat, Vittorio Sardot, Gabriel Delane e outros. Né? Esses eram espíritas mesmo, a maioria do pessoal da França, menos o Richer. Em 91, em Genebra, em presença dos professores Porrot, Morcelli, Bozano, Vincent Lombroso, Vassalo e outros.
Enfim, houve muitas outras sessões experimentais com homens da ciência, tanto da Europa quanto da América. Passar. Aqui algumas fotos, ó, com o Richer. Pode passar. Essa foto parece que era o Charles Richer, o Camille Flammarion, a médium Eusapia Palladino ali, tá vendo? Ele segurando a mesa, as mãos. Vai passar. Aqui, ó, olha como é que era a coisa. A mesa já querendo se erguer, o Flammarion, não sei se dá para ver muito bem, mas ele está pisando no pé da médium também, porque eles queriam controlar, segurava as mãos do médium, pisava no pé, para ver que ela não estava fazendo nada. E a médium, às vezes ela ficava inconsciente, ela começava a mexer tudo, sabe? Imagina uma italiana, né, médium, inconsciente, querendo derrubar tudo. Então ela mesma jogaria a mesa para cima, então eles seguravam tudo. Olha aqui que interessante, ó, pisando no pé dela, a mesa se erguendo, a cara de susto deles todos ali em volta. Aqui é na casa do Flammarion, a gente vê o Charles Richer com as anotações dele, Flammarion na mesa, outros cientistas aí. Passar. Aqui o Camille Flammarion, né, que deu discurso no túmulo do Kardec, era amigo do Kardec. O Flammarion participou na obra do Kardec, tem psicografias do Flammarion lá na Gênese. E aqui uma foto bonita, né, que a gente pegou da internet, ele olhando ali astrônomo. Para fechar, em 1895, a famosa ISPR, Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, ela afirmava que todos os fenômenos de Eusapia eram fraude, mas outros cientistas da Europa atestavam os dons dela. Então, em 1908, já viramos o século, a ISPR decidiu examinar a médium mais uma vez. Nomeou 3 de seus céticos mais capacitados que em 35 anos de pesquisas jamais haviam presenciado um só fenômeno autêntico. E o trio de descrentes encontrou seu Waterloo com ela, né? É engraçado que eles se vangloriavam ainda de estar 35 anos na pesquisa psíquica, naquela época, e não ter visto um fenômeno autêntico, que eles podiam falar, não, é fato. Só que muitos outros viam, né? Imagina uma coisa dessa, né? Eusapia Palladino desencarnou em maio de 1918, com 64 anos. Sua mediunidade marcou um estágio importante na história da pesquisa psíquica, pois foi a primeira dos médiuns de fenômenos físicos a ser examinada por um grande número de homens da ciência. Isso foi o legal dela. Começou com William Crookes, não com ela, e aí do William Crookes os cientistas passaram a se envolver com o caso. E ela foi a médium. Existem toneladas de livros sobre elas, de cientistas. Tal. Eminentes cientistas de sua época escreveram sobre ela. Mas a notável médium jamais leu o que se escrevia a seu respeito. Era analfabeta, como falou o Jorge Rizzini, né? E aqui uma foto, não sei se é montagem ou se é... Ok, pode passar. Então assim, Brian Inglis, na obra Paranormal, Enciclopédia de Fenômenos Metapsíquicos, mais ou menos em 1980, ele publicou um livro falando sobre os médiuns, sobre a pesquisa psíquica. E em meados dos anos 20, ele comenta que havia uma médium, Eva, poderosa médium de efeitos físicos, que começou a sair da mediunidade. Ela casou e começou a se afastar da mediunidade. Entretanto, ele fala no livro, um médium capaz de proporcionar materializações ainda mais espetaculares demonstrava-as na América do Sul. Era o Carlos Mirabelli. Pode passar. Em alguns aspectos, ele resume, Mirabelli foi o médium de efeitos físicos mais notável da história recente, ultrapassando o próprio Douglas Hume na capacidade de produzir fenômenos, em particular materializações completas de pessoas falecidas pouco antes, isso em condição de teste. Infelizmente, segundo o que ficou lá no estrangeiro, ele nunca foi investigado por parapsicólogos ocidentais, cuja tendência de então consistia em ignorar o testemunho, apesar de bem confirmado, sob o pretexto de que no Brasil faltavam experiência e conhecimentos científicos para obter resultados dignos de confiança. Então isso é só deixa para a gente, depois do intervalo, se vocês não
se vocês voltarem e sobreviverem, a gente entrar na história do, né, se vocês continuarem aqui, tiverem ainda ânimo para seguir, nós vamos ver com detalhes o que foi a história do Mirabelli, ok? Obrigado. Podemos?